Se tiver alguém com privacidade, ele vai retirar, viu? Aí na marca começou, então não tem ninguém com privacidade. Então, beleza, pessoal? Pois é, Raíssa, também eu concordo com você. Deixar para fazer umas obras perto já do período chuvoso é complicado mesmo. Então, pessoal, como eu falei para vocês, nós estamos encerrando aí o nosso terceiro período, né? Daqui umas 2 semanas a gente já está fazendo nossa prova bimestral. Nós estamos dentro do assunto de ótica, né? Já falamos da parte inicial ali, de luz, da parte com relação às propriedades. Hoje a gente vai falar de espelho plano, certo? Os espelhos planos, né? Se der tempo, a gente vai falar ainda na próxima semana de espelhos esféricos. Hoje tem umas questões para vocês fazerem da atividade, mas é em cima do que a gente vai fazer na aula, certo? É verdade. Aí, mas o que eu queria mesmo era que vocês já fossem aí, já vendo direitinho, qualquer dúvida, se vocês perguntarem, ligando o microfone, certo? Que quando eu fico na apresentação, eu não consigo ver vocês na tela, né? Então, só para alertar aí, que tiver aparecer alguma dúvida na explicação. Então, vamos lá. Então, dizer que logo, acho que deve estar saindo o resultado aí. Hoje tem professor dos avaliadores lá me entregando o resultado da feira, para a gente já finalizar e aí marcar uma data para a premiação. Espero que aqui alguém da turma vá lá para o dia da premiação, né? Vai dar tudo certo. Acho que até o final de outubro, começo de novembro, a gente está fazendo essa premiação. Então, vamos lá. Vou botar aqui para apresentar a tela. Aí depois, já está até liberado, gente, lá na sala do Google, a atividade, viu? Aí eu vou só botar na sala do WhatsApp. Na sala do Google já está liberado lá, tá bom? Só para vocês saberem. Então, aqui, apresentação. Não, é esse aqui. É esse aqui. Ok? Veja aí se está aparecendo na tela de vocês. Está aparecendo aí para vocês? Alguém pode falar aí no microfone? Está aparecendo, né? Tá bom. Obrigado. Então, vamos lá. Então, nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os espelhos planos, né? Na próxima semana a gente quer falar um pouco dos espelhos esféricos. Mas os dois, eles fazem a mesma coisa, que é projetar a imagem. Claro que cada um com suas respectivas características, certo? Os espelhos planos têm a característica de formar imagens bem definidas, iguais, né? Mas com a característica de serem virtuais, né? Que é aquela que se encontra atrás do espelho, né? Os espelhos curvos têm outras características, inclusive imagens reais, que ficam formadas na frente do espelho, usado muito em projetores de imagem, né? Aqueles projetores, né? Usam muito espelhos esféricos. Então, só para vocês terem uma diferença entre os dois, né? Mas os dois formam o que é necessário, que são imagens, né? São reflexos, né? Por assim dizer. Então, para localizar as imagens, saber como elas são formadas, utilizando raios de luz, que partem de um ponto, P do objeto, estes raios podem ser desviados, né, por reflexões em um espelho, né, ou por refração, no caso de lentes, né, que a gente vai falar, se der tempo ainda, né, no período, as lentes é por refração ou reflexão também, certo? Elas podem divergir, convergir num determinado ponto e formar uma imagem. Para formar a imagem, eu preciso, no mínimo, do cruzamento de 2 raios de luz, ou de uma de suas projeções e um raio de luz. Ou seja, tem de haver um cruzamento para formar a imagem. Essa é a ideia da formação de imagem. Para determinar os desvios sofridos pelos raios, a gente vai usar lei de reflexão. Por enquanto, nós não vamos usar de refração. A gente vai falar de refração depois, que é usado mais na parte de lentes. Em espelho é só a lei de reflexão, né? Conforme o caso, e traçar os raios desviados, daí o nome de ótica geométrica, certo?
A gente vai tentar explicar aqui os procedimentos para estudar como é que são formadas essas imagens, tanto em espelho quanto em imagens, ou em espelhos ou lentes, dependendo aí do tipo de questão que a gente vai trabalhar, tá bom? Por isso que eu digo para vocês não esquentar. Então, aqui a gente tem um espelho plano, certo? E aqui tem um objeto que está aqui acima, né? O objeto aqui emite luz, né? Aí essas luzes são refletidas aqui. Então, observe, ó, aqui são vários observadores, né? E esses observadores, quando olharem para o espelho, dependendo da posição onde eles se encontram, eles vão ver a imagem desse objeto aqui, certo? A imagem projetada aqui no fundo aqui, ó. Então, tá aqui no cruzamento aqui. Observe que esse observador aqui não vê essa imagem. Por quê? Porque ele vai estar fora de uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, que é o campo de visão. Então, quando ele olhar aqui para esse espelho, ele não vai ter uma visão do objeto aqui na imagem. Ele pode até ver o objeto, mas não vê a imagem do objeto no espelho, porque ele está fora, né? O objeto vai estar fora do campo de visão do observador aqui, certo? A gente vai falar um pouquinho disso mais na frente. É só para vocês terem uma ideia do que é que significa isso aí. Então, essa parte de localização da imagem, né, que a gente vai falar um pouquinho da parte de campo de visão, você tem aqui um objeto A ou um objeto B, né, você pode também deslocar de A para B. Então, de acordo com o observador aqui, você vai ter uma noção de onde se encontra a imagem aqui atrás do espelho. E, por simetria, o local onde se encontra, né, se você pegar aqui o local onde se encontra o objeto, lá no outro lado do espelho vai estar a sua imagem, é uma projeção, certo? Por isso que, às vezes, dependendo da posição do observador, ele pode não ver a imagem, ele pode até ver o objeto, mas ele não consegue ver a imagem. Então, tem aqui uma noção, ó, aí, ó, os raios refletidos dos respectivos pontos. Então, aqui ele tem aqui do ponto B várias possibilidades. Então, se eu tivesse com o observador aqui, aqui ou aqui, ele veria. Mas se o observador tivesse para uma outra posição, aqui mais abaixo, já não veria mais a imagem refletida desse objeto B. Para vocês terem ideia aí dessa parte. Então, aqui é a imagem do ponto B. Então, todo mundo que estiver nesse trecho aqui vai estar visualizando a imagem. Para facilitar muito bem, o A acontece a mesma coisa também, né? Você tem aqui com A acontece a mesma coisa, né? Você tem aqui esses pontos aqui que podem ser também. O que eu posso entender por isso aqui? Uma forma bem simples de vocês entenderem onde está a imagem é traçar as posições específicas. A mesma distância que o objeto se encontra do espelho, a imagem, na mesma linha, tem de se encontrar também do espelho. É simetria básica, certo? A gente vai falar disso bem nas questões. Aqui ele mostra, né, as possibilidades. Então, o ponto de cruzamento aqui das circunstâncias mostra aqui a localização. Então, ele vai botar o ponto A e o ponto B lá localizado. Se você traçar aqui, você vai perceber que a imagem tem o mesmo tamanho do objeto. Então, essa imagem é dita virtual, porque se encontra atrás do espelho. Ela é dita igual, porque tem o mesmo tamanho do objeto. Então, a imagem é virtual. Direita, porque tem a mesma orientação. E é igual, porque tem o mesmo tamanho. Certo? Essa é uma ideia básica. Pode perguntar. Alguém quer fazer uma pergunta? Alô? Tem alguém aí com o microfone ligado? Quer fazer alguma pergunta? Por enquanto, não. Desistiu? Então, bora lá, continuando. Qualquer coisa vocês podem perguntar, pessoal. Então, como eu falei para vocês, ó, tá aqui o objeto. Então, a distância do objeto ao espelho a gente chama de D, né? Em outro momento a gente vai chamar de P.
E a imagem projetada no outro lado vai estar à mesma distância também do espelho, certo? Essa distância daqui para cá é igual a essa distância daqui para cá. Então, a imagem vai ter a mesma altura, né? Os ângulos aqui de incidência e reflexão são iguais. Lá na imagem também são iguais, certo? Então, isso aqui é o que nós chamamos de simetria aí da parte da formação de imagem. Bom? Então, os ângulos aí são iguais, isso dá aí que as distâncias são iguais, as alturas são iguais, tá bom? O que é diferente nessa parte das imagens? A gente vai falar um pouquinho mais na frente. É a questão do homorfismo, né? Que é a troca de lado, né? Quando você se olha no espelho, você levanta a sua mão direita, a sua imagem levanta a mão esquerda. Olha só o detalhe aí, né? É uma troca de lados, né? Se você olhar bem, o nome ambulância escrito nos veículos tem uma forma diferente de ser escrita. Por quê? Quando o motorista for olhar no retrovisor do carro, ele vai ver o nome ambulância escrita de forma correta. Ela troca os lados, né, na escrita normal, quem olha diretamente, para quando for vista no espelho, ela ficar escrita da forma correta. Né? Porque o tamanho não muda. O que vai mudar aí é a forma de troca de lado, esquerda com direita. Né? Vai falar daqui já é sobre isso aí. Então, a orientação da imagem, como eu falei para vocês, é a mesma, né? Se for o objeto para cima, a imagem também é para cima, certo? Então, ela não troca de lado. De lado não, de orientação. O que ela troca é o lado, certo? Essa aqui, quando uma for à esquerda, a outra é à direita. Quando uma for à frente, a outra ela mostra também à frente. Observa aqui. Por isso que tem essa troca do lado esquerdo com o direito. Porque ele não vai refletir as tuas costas, ele vai refletir o quê? A tua frente. Então, para ele refletir a tua frente, ele tem de fazer uma troca de lado. Aí, aquilo que eu falei para vocês sobre o campo de visão, bem simples, para a gente traçar o campo de visão, tudo parte da imagem, né? Você vai traçar, a partir da imagem, os pontos, né? Traçando aqui bem rente a tangente das bordas do espelho, né? Quando você fizer isso aqui, ó, saindo aqui da imagem um raio aqui e um outro aqui, tudo que tiver nessa área vista pela imagem é quem pode ver a imagem do objeto. É o que chama de campo de visão. Por isso que o João vê, mas a Maria, que está fora do campo, não vê. Aí eu precisaria o espelho aumentar para poder ser percebido. Mas aí o espelho não aumenta, né? Então, essa parte aqui é uma parte curiosa, inclusive já caiu em alguns vestibulares. Eu até não gosto muito de falar, mas como o material aqui trouxe essa parte, que é bem curiosa, que é aquela de a que distância você precisa tomar de um espelho que fica suspenso na parede para que você veja seu corpo inteiro. Para quem vai escovar o dente, por exemplo, quando você está muito próximo do espelho, o que é que acontece? Você só vê a parte de cima, né? A parte que está ali visível no espelho. Mas se você se afastar uma certa distância, você já consegue ver a imagem do seu corpo inteiro no espelho, mesmo o espelho não tendo o seu tamanho, certo? Que é o caso aqui, ó, o espelho não tem o seu tamanho. Se o espelho tivesse seu tamanho, você veria a sua imagem a qualquer posição que você tivesse do espelho, certo? Mas quando o espelho é menor, aí vai depender de alguns detalhes, da distância entre você e o espelho para você ver a sua imagem inteira. Né? Aí aqui você tem uma formulação disso, né? Que vai depender da sua altura, né? Do ângulo de aproximação que você se encontra do espelho, né? Da borda mais baixa, e da distância que você se encontra ao espelho. Aí você vai formar uma imagem lá atrás, certo? E aí essa imagem é que vai determinar aí. E também depende da altura que você colocou esse espelho aqui também, né? Se você colocar numa distância mais baixa, você vai ter de mudar aqui esse ângulo de aproximação e mudar também a distância dele. Então, são fatores que influenciam aí. Aí existe uma relaçãozinha matemática para que você deduza aí, né? Calcule essa altura que você tem de colocar aqui o espelho. Eu vi aqui, por exemplo, uma pessoa foi colocar um espelho na casa dela e ela colocou o espelho muito alto. E aí, quando ela colocou o espelho muito alto, na hora que ela se aproximava, ela não se via no espelho, né? Por quê? Porque ela não levou em consideração a altura dela, o ângulo de aproximação,
né? Para poder botar essa altura do espelho. Então, ela colocou essa altura aqui mais elevada do que o necessário. Aí, o que aconteceu? Ela não se via. Quando ela se aproximava, ela não conseguia se ver no espelho. Então, para vocês terem ideia aí do como é importante essas coisas. A gente pensa que é bobagem, né? Mas isso aqui faz parte. O arquiteto, por exemplo, quando vai projetar espelhos para uma residência, ele vai deduzir pelas alturas das pessoas dentro da residência para exatamente saber onde colocar os espelhos, dependendo do que as pessoas querem com esse espelho, qual a função, né? No caso do espelho para escovar o dente, eu não sei por que as pessoas têm mania de ficar só olhando e escovando o dente. Alguém sabe me dizer o porquê? Qual é essa mania que a gente tem? E se não tiver um espelho, a gente acha ruim, né? Escovar o dente, pentear o cabelo. Até que pentear o cabelo faz sentido, você precisa se ver, né? Mas escovar o dente é meio esquisito, né? Então, vamos lá. Aí, vamos para a formação de imagem, né? Tá aqui aquilo que eu falei para vocês das letras, né? Por exemplo, tem aqui uma letra F na frente do espelho plano, né? Então, quando ele vai ser formada a imagem, né, do F no outro lado, né? O F aqui é o objeto. Quando vai ser formado aqui, ó, o que é que vai acontecer? Distâncias iguais, alturas iguais. Mas observe que o meu F aqui trocou de lado, ó. Tá vendo, ó? Ele ficou agora trocado o lado, né? Ficou um F de lados trocado. A esquerda foi para a direita foi para a esquerda. E isso aqui é exatamente aquilo que eu falei a respeito lá do nome ambulância, né? É uma questão até que eu vou botar na nossa provinha, viu, pessoal? Não se preocupe, não. Vou fazer uma provinha, eu vou procurar uma questão com essa partezinha aí, viu? Troca no lado da letra. E uma parte interessante nessa parte aqui da ótica, é uma coisa que eu vou até dizer para vocês, ó. Sempre quando envolver deslocamento do objeto ao espelho, aí a imagem se move igualmente. Beleza. Agora, quando envolver o deslocamento do espelho ao objeto, a imagem se move ao dobro. Olha só o interessante, né? A imagem se move ao dobro. Sempre o espelho, o seu deslocamento, as imagens dobram o seu deslocamento. É uma dica que eu dou aqui para vocês. Em quase todas as questões, essa é a ideia, certo? Distância, velocidade, tudo é dobrado, tá bom? Então, tome muito cuidado com esse detalhe. Aí, novamente, falando sobre o campo de visão, né? Aquele dos traçados a partir da imagem, né? Aí você tem aí uma formaçãozinha básica. Eu vou botar uma questãozinha depois para vocês dessa parte. Aí, uma coisa que eu quero falar para vocês é quando... Eu não sei se vocês já viram aquela brincadeira de jogo de espelho, que tem muito naquele circo. É quando você coloca objeto entre espelhos, aí forma várias imagens, né? Inclusive, quando os espelhos são paralelos, ele forma uma infinidade de imagens, né? Tem até aqueles círculos de espelhos, né? E aí eles fazem essa brincadeira com o espelho. Aqui eu vou fazer uma bem mais simples, né? Eu vou botar aqui um ângulo aqui aproximadamente 90 graus, né? Entre dois espelhos. E aí eu vou colocar dois objetos, né? Então, o que vai acontecer? Vai ser formado aqui imagens em vários pontos. Então, o meu número de imagens aqui, ele vai ser maior do que o número de objetos, né? Por consequência dessas incidências de reflexões, né? Devido a esse ângulo aqui formado, né? Então, de acordo com o ângulo, né? Vai depender aqui do ângulo, né? Entre os espelhos, eu vou ter um número cada vez maior de imagens. Se ele ficar paralelo, eu vou ter uma infinidade de imagens, só para vocês terem ideia, né? Aí tem uma relaçãozinha matemática que a gente trabalha para fazer essas continhas. Então, aqui tem só mostrando as reflexões, né? Como é que vai formar cada uma das imagens, né? Aqui, ó, ele mostrou aqui que vai formar 3 imagens. Vai formar uma imagem aqui, 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 né? De cada uma dessas duas. Então, vai formar um total de 6, né? Se eu tenho 2 objetos, ele vai formar 6 imagens, né? Porque cada um vai ter 3 posições distintas, né? Dentro aí por trás do espelho. Então, vamos ver aqui. Vamos pegar aqui o caso de um único objeto. Ali tinha 2. Vamos pegar o caso de um único objeto, né? Então, o número de imagens formadas desse objeto, né, vai depender aí da incidência do ângulo entre os espelhos. Tem uma questão aqui da nossa atividade de hoje que a gente vai falar sobre isso, vai colocar sobre isso aqui, né? Então, vai ser 360 dividido por alfa menos 1. Menos 1 quem é? É o objeto. Quando eu tenho 2 objetos, aí a coisa muda de figura, né? Não é que eu vou botar 2 aqui não, viu, pessoal? Ele vai dobrar o número. Então, você faz como se fosse 1 e dobra o número. Se fosse 3 objetos, triplica o número.
Pra vocês verem como é que é as coisas, né? Porque tem gente que acha que aí na questão vai só trocar o número 1 pelo 3. Não, isso aqui é para um objeto, um único objeto. Se eu tiver 2 objetos, é só dobrar. Se eu tiver 3 objetos, eu triplico, certo? É bem interessante esse tipo de questão. Raramente se cai sobre esse detalhe, né? Ele só fala de um. Por isso que eu botei aqui ele vai mostrar que cada um deles vai projetar suas quantidades específicas de imagem. Aí, na história da lei de reflexão, que é a nossa primeira questão que envolve a reflexão, quando você tem um raio incidente aqui, né? Aí ele reflete, certo? E aí ele reflete. Então, se traçando aqui uma normal, que é uma perpendicular entre o espelho, o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Se o raio incidir perpendicularmente ao espelho, o mesmo raio que incide é o mesmo raio que reflete, certo? O que importa é que os ângulos de incidência e reflexão são sempre os mesmos. É a chamada primeira lei da reflexão, tá bom? Bem interessante essa parte aí das reflexões. E aí nós vamos para a nossa primeira questão, né? Eu fiz aqui a resoluçãozinha para vocês. Ele diz de um raio de luz que vertical, né? Incide no espelho, ó, tá aqui o espelho está aqui, aí o raio incide aqui. Então, aquilo que eu falei para vocês, o raio volta pelo mesmo caminho, né? Aí lembra aquilo que eu falei para vocês? Sempre que o espelho se desloca, o deslocamento que ele faz é sempre o dobro, né? Então, aqui a jogada é essa, né? Como eu falei para vocês. Então, se o espelho girar 20 graus, então, o espelho se deslocou 20 graus, chamei aqui de alfa, certo? Em torno do eixo horizontal, que é onde ele estava se encontrando anteriormente, se deslocou para cá. O raio refletido se desviará de sua direção original. Sua direção original é essa daqui, ó. Então, ele vai bater aqui e vai refletir, certo? Então, se aqui foi 20, então, esse raio aqui, ó, refletido, em relação à sua posição original, é o dobro do que ela andou. Então, se ele andou 20, então aqui ele vai andar o quê? 40. Beleza? Então, a resposta certa aí é 40. Né? Porque ele desviou aí em relação à sua posição original, 40. Aí, uma jogada interessante, né, que não é o caso aqui, mas eu vou falar para vocês, caso um dia aconteça uma questão falar sobre isso. Então, bem aqui, qual o ângulo de incidência? 0, porque ele está igual a normal. Quando eu desloquei, o que aconteceu? Ele refletiu aqui e fez uma abertura de 40 graus, né? Se você traçar aqui uma normal aqui, então você vai ter um ângulo de incidência novo e um ângulo de reflexão novo, certo? E esses ângulos, né, como aqui o de abertura é 40, então ele vai ser 20 e 20. Por isso que muita gente marca o 20, porque ele acha que a questão está falando é de ângulo de incidência, mas não, ele está falando é do desvio, né, em relação ao original. O original é esse, aí ele refletiu, aí ele teve esse desvio aqui, que tem a ver com quem? Com o ângulo que ele girou. Então ele vai desviar quanto em relação ao original? O dobro do que ele girou, que no caso o dobro de 20, 40. Uma pegadinha bem interessante, viu? Que em relação à original, né, a incidência, que era 0, ele passou agora a ser 20. Aí muita gente marca isso aí, mas não marque, pelo amor de Deus. Aí é aquilo que eu falei para vocês. Então, agora que eu tenho uma criança, a criança se aproxima de um espelho plano com velocidade v. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Quando é o espelho que se move, é com o dobro a imagem. Mas quando é o objeto que se move, é a mesma coisa, certo? Então, na direção normal ao espelho. Podemos afirmar que sua imagem também se aproxima. Se a criança se aproxima, a imagem também se aproxima do espelho, com a mesma velocidade. Então, a gente marca aqui a letra B, tá bom? Não esquece disso, gente, pelo amor de Deus. Aí aqui, ele fala aqui, um caminhão, né, se desloca numa estrada plana, retilínea e horizontal, com uma velocidade constante de 20 km por hora. Então, o caminhão e o espelho estão andando junto. Então, quem está se deslocando é o espelho, certo? Então, ele está dizendo aqui que está se afastando de uma pessoa parada, né? Então, graças a Deus a pessoa não está se movendo, senão já teria uma outra operaçãozinha aqui. Parada, à beira da estrada. Então, olhando pelo espelho retrovisor, né, o motorista, que está andando junto com o espelho, certo? O motorista
verá a imagem da pessoa se afastando, aí justifique sua resposta. Então, aquilo que eu falei para vocês, é o dobro, certo? Então, o que acontece? Ele vai olhar para a imagem, ele vai ver que a imagem se afastando, né? Vai ser a velocidade dele mais a velocidade com que a imagem se desloca, que é tudo 20, né? 20 mais 20, 40. Então, é o dobro. É um jogo de soma de velocidades aí. Porque quando ele olhar aqui, ele está andando junto. Então, ele não tem a percepção de que ele está se movendo junto. Mas a imagem sabe, porque a imagem está se deslocando com a velocidade, né? Mais a percepção do motorista. Então, o motorista vai ver lá tanto o movimento do espelho, como vai ver também o movimento da imagem. Então, é 20 com 20, que dá 40. Bem interessante essa questão aqui. E é pegadinha também. Muita gente marca 20. Porque imagina, pelo motorista estar em repouso em relação ao espelho, aí ele só vai contabilizar os 20. Mas ele tem que lembrar que a imagem se move, né? Como é o movimento do espelho, toda vez que o espelho se move, a imagem se move o dobro em relação ao espelho. É sempre essa dica que eu dou para vocês. E aí, aqui tem uma questão simples, né? Uma criança se encontra a 4 metros de um espelho vertical plano. Aqui não ficou muito bem vertical, não, mas foi a intenção. Qual a distância da criança em metro em relação à sua imagem? Então, se a criança está a 4 metros, a imagem vai estar a 4 metros do espelho. Então, nesse caso, da criança à sua imagem, 4 mais 4, 8. Beleza, pessoal? E aí nós temos aqui a questão que eu falei para vocês, que a gente ia colocar. Então, o ângulo entre dois espelhos planos é de 20 graus. Um objeto de dimensões desprezível é colocado em uma posição tal que obterá várias imagens formadas pelo conjunto. Ou seja, ele vai estar dentro do ângulo lá de abertura, dentro do espaçamento necessário para se formar as imagens. Então, nesse conjunto de espelhos, a quantidade de imagem formada pela conjugação desses espelhos será igual a, então aqui, ó, N 360, quanto é o ângulo? 20. 360 por 20, corta 0 com 0, dá 18, né? Menos 1. Então, 18 menos 1, 17. Aí a gente encerra por hoje. Aí, na outra semana, a gente vai falar de espelho esférico, aí pode já colocar alguma coisinha ainda dessa parte de espelho plano, mas o importante é que vocês vão ter aí já uma noçãozinha fechando aí o ciclo de espelhos, tá bom? Alguma pergunta? Interromper aqui a gravação.